Olá, paz do Senhor, uma boa tarde, uma boa noite, esse segundo dia do ano, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu não ia fazer essa live hoje, mas senti fortemente no coração de passar que o Espírito Santo passou para mim. Então vou esperar alguém chegar aí, a gente poder começar. Enquanto isso, nós vamos estar orando e pedindo ao Senhor que Ele venha literalmente mover os corações, mover situações. Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e nós acreditamos nisso. Vou só desligar o telefone aqui, esqueci de desligar. Vamos orar? Já está entrando ali algumas pessoas e nós estaremos orando. Eu quero literalmente não ter que passar do horário, mas nós estaremos orando agora. Senhor bendito, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu tens a fazer em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado e tem para realizar. Nós não entendemos nem conseguimos entender a imensidão da mente de Deus, do agir de Deus. Mas eu queria, nesse momento, colocar minha vida em tuas mãos como um canal diante de ti, para que o Senhor venha usar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Em 2021, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações e me usar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nós oramos assim, te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito, pela bondade, pela misericórdia. Que haja cura nessa tarde, que haja cura aos corações, que haja cura nos sentimentos, aqueles que estão com o coração entristecido, aqueles que estão com o coração abalado, que o Senhor traga cura. Em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra de cura. O Deus que cura está entre nós. Jeová Rafá, o Deus que traz a cura, o Deus que, como diz a tua palavra, faz a ferida, mas Ele mesmo sara a ferida. Te louvamos, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deixa pegar minha água para mim. Glória a Deus, já estamos aqui com a Fabiana, o Júlio César, que eu acho que é o Julinho, né? Eu quero pedir para você já ir compartilhando, convidando pessoas para estarem aqui, para estar conosco. Deus tem uma palavra nesse início do ano e eu não estou colocando assim datas específicas para entrar. Por isso que eu estou entrando justamente quando Deus toca no meu coração. Mas eu quero esperar mais um pouquinho, tá dando para... O som tá saindo bom aí. A imagem, o som, tá dando para ouvir? Isso, vai passando, vai chamando outras pessoas. Que bom. Julinho, Deus te abençoe. Minha irmã Luciane, vai convidando, vai compartilhando com outras pessoas. Essa é uma palavra que Deus bradou no meu coração e uma palavra muito propícia para esse início de ano. Para esse início de ano que muitos, esperançosos, mas muitos também com medo, Muitos também atemorizados. Graça e paz, Juliana. A Cerda está aí, convidando as pessoas para chegar. Rose, a paz, Rose, Deus te abençoe.
Paulo Santana. Paulinho, paz. Que bom te ver aqui. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vai chamando aí, vai convidando as pessoas, compartilhando. Eu quero ler já em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Nós já oramos aqui, mas eu queria que você compartilhasse para o máximo de pessoas que você pudesse, porque é uma palavra que vai servir muito para a tua vida, vai servir muito para esse início de ano. Como vai ser assim um suporte, obrigada, Paulo, vai ser assim um suporte para esse início de ano, ou talvez para o ano todo, né? Para o ano todo. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, essa palavra me incomodou demais. E ela diz assim: está escrito, crie, por isso falei. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu, quando ouvi essa palavra literalmente arrebatou meu coração. Eu quero ler mais uma vez. Na minha tradução está escrito assim: crie, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Pai do Senhor, Lourdes, seja bem-vindo, todos vocês, compartilhe. Essa palavra foi bem forte no meu coração, né? Quando o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja em Corinto. E é exatamente isso, falar do que cremos, falar daquilo que nós cremos. Deixamos para trás um ano de 2020 bem complicado, bem difícil, mas de forma alguma podemos dizer que esse ano foi um ano ruim. Por mais perdas que tivemos, por mais situações difíceis que enfrentamos, mas saindo desse ano com um aprendizado, saímos aprendendo, saímos dizendo: Deus, muito obrigado, porque apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias que eu vivi, eu estou saindo mais madura, mais maduro, né? Eu estou entrando num novo ano, uma perspectiva de vida totalmente voltada para um Deus que nos sustém nas suas mãos quando tudo falha, quando tudo parece que não tem mais jeito, quando tudo parece que não vai funcionar, quando tudo parece que acabou. Esse Deus tem o poder de dizer: olha, eu estou no controle. Quando tudo parece que fugiu ao controle, esse Deus surge e diz: eu estou o tempo todo no controle. Eu não perco o controle de nada. E a palavra de 2 Coríntios 4 e 13, o apóstolo Paulo está nos incentivando a nós falarmos do que nós cremos e não do que nós estamos vendo. Eu achei muito interessante isso. Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, você crie e falei. O Salmo 116, versículo 10, diz assim: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Salmo 116, verso 10, diz assim: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Então, essa questão de crer quando você não vê nada, essa questão de crer quando você não está enxergando nada e você não vê nada. Muito feliz ano novo, né? Muitos desejando um 2000 novo. Nossa igreja está debaixo de uma palavra de novos começos, outras estão debaixo de uma palavra de recomeços. Enfim, as igrejas estão preocupadas em que os membros, né, tenham uma palavra de ordem. Mas, acima de qualquer coisa, a maior palavra de ordem que nós temos é a palavra de Deus. E crer, mesmo não vendo, é literalmente contra-atacar. Para que nós possamos viver, para que nós possamos...
Porque recomeçar é muito difícil. A gente fala de ano novo, né? O ano novo é tudo novo, mas a gente sabe. E ontem eu estava aqui na minha casa e eu pensando, meu Deus, recomeçar. Ou começar de novo. Os projetos, não ter ideia de que os projetos vão dar certo, né? Como vai ser? A gente não sabe nada. Na verdade, nós não sabemos nada. Nós estamos como Jó. A única coisa que a gente sabe é que o nosso Redentor vive. E isso nos basta. Mas não sabemos nada. E vivemos assim, estamos vivendo assim, né, nesse período de tempo, sem saber se fazemos uma agenda. Eu estava numa loja e olhei para uma agenda e pensei, compro ou não compro uma agenda? E de repente, tudo aquilo que eu for colocar numa agenda não vai servir de nada, não vai adiantar de nada. E eu comecei a pensar sobre esse recomeço, que quando vai chegando dia 1º, dia 2, a coisa vai meio que pesando, vai meio que dizendo recomeçar. Recomeçar da estaca zero. Nós estamos recomeçando realmente do zero. E nós não estamos dando um andamento. Nós estamos literalmente começando do zero. E recomeçar não é fácil. Reconstruir não é fácil. Recomeçar não é fácil. Exige esforço, exige determinação, exige trabalho, exige uma postura e uma posição, tanto minha como sua. Porque Deus continua sendo Deus. Independente do que aconteça, Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar. Deus não muda por conta de uma situação, Deus não muda porque o ano mudou, Deus não muda porque o calendário é outro, não. Literalmente Deus, Ele continua sendo o poderoso, o eterno, o maravilhoso. Então o que Deus quer, eu senti muito forte que Deus estava querendo nos falar através dessa palavra, crie, por isso falei, é que o que nós temos que fazer agora é contra-atacar com o que cremos. E no que cremos? Por isso a importância maior de nós estarmos afinados com a palavra. Por isso a importância de nós estarmos lendo a palavra. Por isso a importância de você estar... Eu sugiro a você que você compre um pão diário. O que é um pão diário? É um livro onde você lê... Cada dia você tem um texto. Cada dia você tem um texto para ler. O que eu estou lendo, o que eu ganhei, é um pão diário que eu leio um texto de manhã e um texto à noite. Diferente. De manhã é um texto, à noite é outro. Isso, 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º, e isso vai até o final. Isso é muito bom. Por quê? Porque isso nos leva para a palavra. Isso nos leva a exercitarmos a nossa fé na palavra de Deus. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é a importância de nós crermos naquilo que nós falarmos naquilo que nós cremos. O que você crê? O que eu creio? Eu creio que Deus vai fazer maravilhas. Eu creio que Deus vai libertar vidas. Eu creio que Deus vai nos encher do poder dele a cada dia. Isso depende de mim, de você. Eu creio que Deus vai abrir porta onde não tem. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu creio que Deus, assim como Ele fez num ano tão difícil que foi 2020, eu creio que Ele vai continuar fazendo. Eu creio que Ele vai continuar fazendo, que Ele vai continuar movendo, que Ele vai continuar abrindo, que Ele vai continuar libertando, que Ele vai continuar trazendo de volta para casa aqueles que saíram da casa do Pai. Então eu creio. Então aquilo que eu creio, mesmo que eu não veja, ou mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, é aí que nós temos que fazer uma coisa, falar. É isso que Paulo falou, crie, não vi, mas falei. Liberei a palavra. Essa é a chamada voz profética. É a voz que Ezequiel teve. É a voz que Ezequiel diante de um vale de ossos secos. E Deus falou para ele, Ezequiel, você acha que esses ossos podem viver? Ezequiel sem ver nada. Ezequiel só via ossos secos. Ezequiel não viu nada acontecendo, mas ele falou, Senhor, tu sabes. E Deus falou para ele, então Ezequiel, profetiza.
Profetiza aos ossos. E Ezequiel, não vendo nada, Ezequiel profetizou. Ou seja, ele creu na palavra, ele creu naquilo que Deus estava falando e ele liberou a palavra. E através da palavra, por que Deus não fez esse milagre? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez com que um exército muito grande se levantasse? Porque Deus precisa e Deus gosta. O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores com Deus. Por mais que Deus possa fazer, mas Ele gosta de trabalhar conosco. Deus tem prazer em que eu e você, filhos dele, trabalhemos com Ele. Então, mais do que nunca, o culto da virada passou, a emoção do culto da virada se foi, mas não permita de jeito nenhum, e o trabalho vai voltar, e a vida vai voltar normal, entre aspas, mas não permita ou não se deixe levar pela circunstância. Não se deixe levar por aquilo que você está vendo, mas sim por aquilo que você crê. Quando o salmista, no Salmo 116, que nós lemos, quando ele diz, eu criei ainda que eu tenha dito, ou seja, ele falou realmente que ele estava aflito. Ele falou que ele estava mal. Ele falou que ele estava num momento muito ruim. Mas ele falou, eu criei, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Estou ansioso. Estou sem saber o que vai acontecer. Estou sem saber o que vai acontecer em janeiro, fevereiro. Não sabemos nada. Mas eu creio. Eu creio. Então, começar de novo ou recomeçar, as palavras são bonitas, né? Ano do recomeço, ano de novos começos, ano do recomeçar, enfim, tantos temas que as igrejas adotaram. São lindas palavras, mas a prática dessas palavras, a prática disso aqui é que verdadeiramente nós precisamos ter. Porque não adianta nada. Ai, qual é o tema da sua igreja? O tema da minha igreja é recomeço. Ai, não, o meu é esse. Querido, nada vai adiantar se nós não crermos e não contra-atacarmos o inferno e as situações que nos apareceram com a palavra de Deus, com a palavra de vida, com a palavra de ressurreição, com a palavra de libertação. E isso vai requerer de nós esforço. Não vai ser fácil. Aliás, nunca é fácil. Jesus falou que nada seria fácil. Não foi fácil para ele e não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você. Nunca vai ser fácil. Porque tudo fácil, ninguém dá valor às coisas fáceis. Nós valorizamos sim aquilo que nos custa, aquilo que pede algo de nós, aquilo que nós temos que fazer um esforço, aquilo que nos pede um esforço. Aí sim nós valorizamos. Quando ganhamos, quando recebemos de graça, quando a coisa flui naturalmente, você acha bonito, você acha legal, mas você não se esforça. Você não se esforçou, então você não valoriza. Mas quando nós nos esforçamos, quando nós tiramos força de onde não tem, para quê? Para que a nossa dependência seja total de Deus. Se dependemos do Senhor em 2020, 2021 vamos continuar dependendo. E essa é a certeza, e essa é a graça, e esse é a grande chave de toda a questão. A dependência de Deus. Paulo, quando diz eu criei, eu criei e falei. Eu acreditei e falei. É exatamente isso que Deus está tocando em mim e você para fazermos. É hora de fazer. Mas eu creio, eu acredito, eu estou crendo, a minha fé me diz amém. Mas mais importante disso é você falar, é você liberar, é você no meio da situação dizer, eu creio que Deus está no controle, eu creio que Deus está agindo, eu creio que as situações que vão surgir ainda vai cooperar para o meu bem. Eu creio que as situações, e a gente não tem como esperar, né? Não dá, irmãos, não tem como ficar esperando facilidade, ficar esperando coisas, né, tudo fáceis, isso não existe. Nós temos que entender o seguinte, temos que entender que evangelho, viver o evangelho de Jesus não é uma banalidade.
tem que se esforçar. E o reino de Deus é tomado o quê? A força. Por isso que nós já vamos entrar em janeiro na semana de oração. E qual o tema da semana de oração da nossa igreja? Revestidos para 2021. Porque se nós não estivermos revestidos, a gente vai ficar no meio do caminho. Daqui a pouco a gente está reclamando, daqui a pouco a gente está mal, daqui a pouco a gente está maldizendo, daqui a pouco a gente está prostrado, a gente está querendo não andar mais, a gente não está querendo mais caminhar, daqui a pouco a gente está querendo desistir de tudo. Mas para que isso não se repita na nossa vida, é importante que você fale. Muitos já sem forças, outros movidos, né? Tem muita gente que já está sem força hoje, sabia? Tem gente que hoje, dia 2 de janeiro, já está pensando como que vai ser esse ano. Como vai ser minha vida? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha vida profissional? O que vai ser da minha vida sentimental? O que vai ser isso? Já estão trazendo o peso de volta. Estão trazendo o acúmulo de volta. E na verdade, querido, nós temos que contra-atacar. Porque se é uma coisa que o diabo ele tem prazer de nos ver, é preocupado. Porque a preocupação é o que? Nada mais é do que ansiedade. E a ansiedade, diz lá em Provérbios, que ela bate o coração do homem. Quando eu me preocupo, quando eu fico preocupada com o que vai acontecer, com o que vai acontecer ali na frente, o que acontece comigo? Eu entro no estado de ansiedade. E essa ansiedade abate a minha alma, abate o meu coração. E aí, o que eu vou falar? O que eu vou crer? E no que eu vou falar? O que eu vou abrir minha boca e vou dizer? Quando a palavra está nos incentivando a falar naquilo que nós cremos. Então, se você crê que não vai dar certo, se você crê que eu acho que eu vou morrer mesmo esse ano, eu acho que não vai dar nada certo mesmo, eu acho que é mais um ano que acho que vai ser pior do que 2020, se você está crendo nisso, é isso que você vai falar. Mas se você está crendo que esse é um tempo novo, que esse é um tempo onde Deus literalmente está interessado em trazer refrigério à sua vida. Esse é um tempo onde Deus vai estar guiando a tua vida de forma tão linda e tão abundante que você não vai ter dúvida nenhuma. Você vai acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Você vai acreditar, e não acreditar porque isso é um jargão bonito, né? Isso virou um jargão, Deus está no controle. Mas não só um jargão, não só uma palavra, mas você mesmo dizer, eu creio que o meu Deus, Ele está no leme da minha vida. Ele está no comando da minha vida. Ele está no controle da minha vida. Então eu entro em 2021, tem gente que entra com o pé direito, né? Eu quero convidar você a entrar com o seu coração. Entra com o seu coração. Esquece esse negócio de pé direito, pé esquerdo, seja nada, isso é tudo bobagem. Mas entra com o seu coração em Deus, declarando a sua vitória, declarando que a angústia, que a depressão, que as motivações, que as situações não vão de forma alguma abafar você, mas que você vai se lançar mais e mais em Deus. Se lutamos em tempos passados, vamos intensificar. Queridos, isso não é uma palavra motivacional. E eu nem quero trazer para vocês uma palavra motivacional. Porque a palavra motivacional é uma palavra que você ouve agora e daqui a pouco você esquece. Mas o que eu quero trazer ao teu coração é uma palavra viva, uma palavra de Deus. Palavra viva, é aquilo que Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sempre falo isso, porque eu me vejo sendo alimentada a cada dia com a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é a Bíblia Sagrada. São esses textos, como esse que nós lemos aqui, crie, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, não é espírito de desânimo. Pastora, será que eu não vou ter desânimo? Vai. Mas eu não queria me desanimar, eu não queria ficar fraco. Não. Você vai enfrentar tudo isso.
Nós vamos enfrentar o desânimo, a fraqueza, vamos enfrentar a procrastinação, a gente vai enfrentar todo tipo de situação. Mas com uma palavra, falando, liberando a palavra, abrindo a tua boca, mesmo nos momentos difíceis, como o salmista disse aqui, e eu queria que você guardasse essa palavra de Salmo 116, quando ele fala, eu criei ainda que tenha dito, eu estou aflito, eu estou mal, eu estou, está ruim, mas mesmo assim, o salmista está dizendo, eu criei, eu acreditei, que mesmo falando algo que Deus não queria que eu falasse, mas eu estava acreditando. E mais do que ninguém, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o nosso coração. Querido, nessa noite já, eu peço ao Espírito Santo que venha injetar ânimo em você. Que você seja cheio desse ânimo, que sua boca seja cheia de palavras proféticas. Muda a tua palavra, muda o teu linguajar. Peça ao Espírito Santo para mudar a tua maneira de falar. Peça ao Espírito Santo para mudar, para que você possa falar naquilo que você crê. Pastor, mas eu não creio. Peça ao Espírito Santo para você crer. Pede ao Senhor, Senhor, eu quero crer na tua palavra. E a única forma de você crer na palavra é você ler a palavra. Não tem outra forma de você crer. Você não vai crer porque ela existe. Você não vai crer porque você tem a palavra. Não, você vai crer porque você está lendo. Porque você está ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando eu leio a palavra, quando eu ouço a palavra, a fé vem. Então, em nome de Jesus, deixa a fé chegar na tua vida. Através da palavra, se encha da palavra. Coloca um propósito de ler a Bíblia esse ano todo. Se você ler 3 capítulos todo dia, com chuva, sem chuva, doente, qualquer jeito, se você ler a Bíblia, 3 capítulos da Bíblia, todos os dias, nós estamos atrasados um dia já, e aí você acelera para colocar em dia, você vai chegar no final do ano e você já terá lido toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. É isso que vai nos fortalecer, querido. O que vai nos fortalecer, o que vai nos motivar a sermos essas pessoas que creem e falam, não é crer em bobagem, não é crer na palavra, crer no poder de Deus. Mas não é crer vendo Deus como alguém que vai cumprir nossas ordens. Tem pessoas que acham assim, não, eu creio, Deus vai fazer a minha vontade, né? Não, Deus vai fazer a vontade dele. Crer é a minha função. Agora, eu tenho uma vontade. Agora, se ele vai cumprir a minha vontade ou não, isso é com ele. A minha função é crer. A minha função é abrir a minha boca e dizer, em nome de Jesus, eu creio. Eu creio que a vacina vai chegar. Eu creio que essas mortes vão parar. Eu creio no agir de Deus. Eu creio no mover de Deus. Eu creio na igreja vivendo um novo tempo. Eu creio na igreja vivendo um novo tempo, um tempo de despertamento, um tempo de cura. Porque o que teve de gente que passou, até virou o ano na igreja, que passou, fez a virada, mas estão doentes. Pessoas doentes, atrofiadas ao medo, atrofiadas ao pânico. E o Espírito Santo está chamando você aqui agora, e está nos chamando a uma realidade. Olha só, você tem que falar. Libera essa palavra. Libera a palavra que sai da boca de Deus. Para com esse mimimi. Para com essa coisa de ficar vivendo essa vidinha mais ou menos. Acabou, querido. Não dá mais tempo para isso. Nós precisamos entender uma coisa. Deus tem nos chamado para viver um novo tempo. É recomeçar? Dá trabalho. Mas vai valer a pena. É novos começos? Dá trabalho. Mas vale a pena. Mas comece diferente. Lembra como você começou 2020? Faz tudo diferente. Faz tudo diferente. Começa louvando, começa adorando, começa se colocando na posição, dizendo, Deus, eis-me aqui. Eu não quero mais ser inútil, eu não quero mais ser essa pessoa que... Não, Deus, eu quero ser útil na tua casa. Eu quero ser útil para o teu reino. Eu quero ter utilidade no teu reino. E nós já estamos terminando.
uma palavra motivacional. Não é isso que nós queremos. Eu quero te impulsionar a ter atitudes como Jesus teve. Jesus estava no seu deserto. Nós já falamos de Jesus no Getsemane, mas Jesus estava vivendo no seu deserto. No seu deserto. Mas as atitudes que Jesus tomou, as atitudes como Jesus teve no deserto, na sua provação, Jesus teve atitudes. Porque ele acreditava e ele falou. No momento em que o diabo se levantou com palavras, Jesus falou, olha, está escrito. Está escrito. Está na palavra. Está na palavra. Jesus venceu o inimigo pelo poder da palavra, sim, mas porque ele cria na palavra. Ele falou com autoridade porque ele acreditava na palavra. Ele acreditava nos livros que haviam sido escritos, como ele um dia chegou na sinagoga e abriu lá Isaías 61 e disse, hoje se cumpre essa palavra, quando fala a respeito do sofrimento do Messias. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero convidar você a nesse início, hoje ainda é 2 de janeiro, eu quero convidar você a nesse início de ano, a começar a buscar no que eu estou crendo. Pergunte para você mesmo, eu estou crendo em quê? Eu estou crendo na vitória? Eu estou crendo em milagres? Eu estou crendo no extraordinário? Ou eu estou crendo na derrota, no fracasso? Em que eu estou crendo? Eu estou crendo na palavra? Eu creio no que a palavra diz para mim? Procure saber no que você está crendo. Eu creio no que o homem falou, eu creio na promessa que fizeram para mim. Creia na palavra que Deus deixou. Creia nessa palavra. Creia, mas para isso você tem que ler a palavra. Você tem que comer essa palavra. Essa palavra tem que ser, não aquela palavra eu não estou falando, querido, de um pé de coelho. Não estou falando de uma coisa para te dar sorte, não. Porque nós já somos nós já somos bem-aventurados, mais do que vencedores. Mas eu digo de uma palavra, de você crer na palavra que ela te traz vida. Sabe uma das coisas que eu faço, que eu gosto de fazer? É quando eu estou lendo a palavra, eu peço ao Espírito Santo, me revela. E eu vou dizer para vocês, não é fácil não. Hoje de manhã, enquanto eu lia, eu estou lendo Atos já estou em Atos. Hoje de manhã, quando eu estava lendo Atos, e eu li os 3 capítulos, eu falei, Senhor. Aí eu lia, quando terminava, Jesus, que isso? Eu não entendi nada. E voltava de novo. Meu Deus, e a minha mente vagava, a minha mente fugia. A mente fugia. Eu falei, não aceito não, vou ler de novo. E vou ler de novo até que a palavra entrou na minha mente e no meu coração. Não é você chegar e dizer, sabemos e tá pronto. Já quero ler primeiro, acabou com o segundo. Não, querido. Ore. Antes de você ler a palavra de Deus, ore. Peça ao Espírito Santo para te revelar aquilo que Ele quer te falar. Tenha como costume ter do seu lado um caderno, um bloco de anotação. Tenha uma caneta, tenha um marcador de texto. E tudo que Deus está falando com você, você vai grifando, você vai escrevendo. Dentro dessa palavra, Deus falou para mim, não busque sermão, não busque palavra para outra pessoa, não. Olha essa palavra aqui, Deus está falando para fulano, vou mandar para ela. Não. Deus está falando para você. Não lê a palavra para o outro. Nós que pregamos, nós temos um péssimo hábito, né? De pregar, de ler a palavra e já pensar na palavra para o povo. Mas nós que pregamos temos que lutar muito contra isso. Porque Deus está falando conosco. E se Ele quiser, essa palavra vai ser derramada na igreja, no momento certo. E eu luto muito contra isso. Porque quantas vezes Deus estava falando para mim e eu levei a palavra para a igreja. Quando Deus está falando, eu falei para você. Eu falei com você. É para você a palavra. Não é para você derramar sobre a igreja. Não é para você levar para a igreja. Então, quando você estiver lendo a palavra do Senhor, leia a palavra, mas preste atenção. Porque é essa palavra que você vai usar. É essa palavra que no momento de desânimo, no momento que o desânimo chegar,
No momento que você achar que não vai acontecer, no momento que você achar que nada vai dar certo, é essa palavra que você vai usar. Crie, por isso falei. Então creia e fale. Esse ano de 2020, eu vou viver uma virada em minha vida. Eu vou viver. Na nossa igreja nós temos o envelope das outras coisas. São as demais coisas. Nós vamos estar até o último domingo de janeiro apresentando ao Senhor. E hoje pela manhã, quando eu acabei de fazer a leitura da palavra, eu peguei aquele envelope, eu abri e li de novo. Li para mim. E sabe qual foi a minha postura? Eu agradeci ao Senhor. Senhor, obrigado. Porque se for da tua vontade, eu vou viver as demais coisas sim. Porque eu vou buscar o teu reino. Eu vou estar na semana do revestimento. Eu vou me revestir da tua graça, do teu poder. Mas eu creio, Senhor, que eu vou viver as outras coisas na minha vida. Eu vou viver. A tua palavra diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas Ele vai acrescentar. Então faça isso. Não utilize. A gente já está terminando. No deserto, Jesus fez isso, né? Ele confrontou Satanás. O diabo chegava e dizia, mas está escrito. Jesus dizia, está escrito. Está escrito. Mas Jesus falou com autoridade. E quando nós falamos com autoridade, querido, Satanás não tem poder contra a nossa vida. Quando nós falamos com autoridade, Satanás sai da onde ele tiver que sair. Porque o nosso Deus, ele traz luz sobre as sombras. O nosso Deus, ele traz luz sobre as trevas, sobre as sombras. E o espírito do engano, da mentira, não fica. Não fica. O espírito da mentira, do engano, ele não permanece. Porque nós temos um Deus que traz luz sobre as sombras. Então eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Fale o quanto Ele é maravilhoso. Fale. Fale o quanto Ele é maravilhoso. Fale o quanto Ele é bondoso. Fale o quanto Ele é Deus. Fale o quanto Ele é lindo. Fale. Se você crê que Ele ressuscitou dos mortos. Se você crê que Ele morreu pela sua vida e ressuscitou, fale o quanto amor. Fale o quanto Ele te ama. Agradeça. Diga a Deus, obrigado por esse amor. Obrigado, Jesus, Tu és um Deus amoroso. Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus poderoso. Eu sei que Tu és um Deus de justiça. Tu és um Deus que é fogo consumidor. Mas Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus glorioso. Tu és um Deus que eu creio que independente das circunstâncias, independente de tudo, eu vou viver. Eu vou viver. Querida, é importante demais. Mais do que nunca, Deus está nos chamando. Não pare de falar no que você crê. Não pare. Ah, mas eu não estou vendo, não interessa. Fale no que você crê. Fale no que você crê. Porque se você falar no que você crê, com fé, você vai ver o que você falou. Você vai ver. Assim como o salmista disse, coloca diante de mim uma mesa. Ele põe diante de mim uma mesa, diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus vai colocar diante de você uma mesa. Você já parou para pensar nisso? Mesa fala de honra. Mesa fala de comunhão. Você já parou para pensar que Deus, quando você fala, Senhor, eu creio, coloca uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, na presença daquele que quer ver o meu mal. Coloca uma mesa perante mim. Faz o seguinte, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, faz meu cálice transbordar, faz aquele que não acredita, vê que Tu és o meu Deus. Ah, querido, eu vou viver a dupla honra do Senhor. Eu vou viver, declara isso na tua vida, eu vou viver a dupla honra de Deus. Talvez você tenha terminado 2020 de uma forma tão ruim, com tantas coisas na tua cabeça, com tanta preocupação. Para de se preocupar. Preocupação não vai te levar a lugar nenhum. Preocupação pode te levar a um AVC, preocupação pode te levar a um infarto, mas preocupação não vai te levar a ver a glória de Deus. A preocupação não vai te levar a você ver literalmente estabelecido na tua vida aquilo que você tem colocado diante do Senhor, os milagres de Deus na tua vida. Você não vai ver. A preocupação não deixa.
porque a preocupação nos rouba. Mas mergulha na palavra. Novos começos exigem palavras proféticas. Novos começos, recomeço, exige de nós, de mim e você, palavras proféticas. Profetiza. Você crê? Então fale. Você crê que Ele é poderoso para mudar tudo? Você crê que Ele é poderoso para trazer à existência o que não existe? Você crê que Ele é poderoso para fazer um mar no deserto? Nem rio, não, um mar no deserto. Você crê nisso? Então fale. Fale do que você crê. Você crê que esse ano você vai parar com essa vidinha de mais ou menos? Você crê que esse ano você já está cansada desse vai e vem? Hoje você está bem, amanhã você está mal? Dessa oscilação que você vive? Dessa oscilação. Você crê que Deus é poderoso para te sustentar em fé? Então começa a falar. Começa a declarar na tua vida. Eu não vou viver mais como uma fé oscilante. Eu não vou viver mais oscilando. Porque a palavra de Deus diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Eu não vou viver mais duvidando do poder do meu Deus. Eu não vou viver mais desacreditando de que Ele cuida de mim nos detalhes, nos mínimos detalhes. Essa palavra eu quero deixar no teu coração nesse segundo dia do ano de 2021. Que você abrace essa palavra. Que você literalmente, Senhor, eu creio que esta palavra está alcançando o teu coração. Querido, fácil não vai ser. Não põe na tua cabeça que vai ser fácil. Nunca foi. Nunca foi nem nunca será. Mas você vai crer, você vai mudar os seus hábitos, você vai começar a ler mais a palavra, você vai se aprofundar mais na palavra de Deus, você vai ter mais comunhão com Deus. E quando a fé, querido, quando a fé mover teu coração, fale, abra tua boca e fale, libera a palavra, profetiza sem parar, novos caminhos, nova postura, novas atitudes, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E nessa oração eu quero pedir para que onde você estiver, não sei se você está aí com a sua Bíblia aberta, a minha Bíblia está aqui, mas se você não pode estar com a sua Bíblia, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, porque Deus vai mudar. Chega. Sabe o que é basta? Deus está dando um basta em muitas situações. E quando a coisa começar a tomar um rumo diferente, não reclama não. Dá glória a Deus. Não reclame, glorifica o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele tem o caminho dele nas tormentas. Deus tem seu caminho na tormenta. Às vezes acontece um negócio assim que você vê, gente, como é que pode? Ontem a coisa estava desse jeito, hoje está de outro. É Deus. É Deus mudando. Se você está nele, só pode ser Deus. Se você está afirmado nele, só pode ser Deus. Vamos orar? Querido Deus, eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida. Como o Teu Espírito me incomodou, Senhor, com tantas pessoas que estão já desestimuladas. Estava o dia 31 triste, veio o dia 1º, deu uma animadinha, mas já no segundo dia já começa a bater, já começa a vir um abatimento, como vai ser, como vai acontecer, de que jeito será. Pai, e quando eu li essa palavra do apóstolo Paulo falando, crie, por isso falei, nós vamos falar daquilo que nós cremos. Chega de falar palavras que Satanás tem colocado na nossa mente. Chega de falar as palavras que Satanás tem soprado no nosso ouvido. Chega de liberar, abrir a nossa boca e falar palavras que entristecem ao Espírito Santo de Deus. Porque não são palavras de vida, mas são palavras de morte. São palavras que trazem a morte, que promovem a morte. Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro de cada um.
Vai ao encontro de cada um que está compartilhando agora essa palavra com alguém. E eu volto a dizer, não vai ser fácil. Novos começos, começar de novo, não é fácil. Não é fácil. Mas crendo e profetizando e liberando aquilo que nós cremos, nós vamos viver uma grande virada. Nós vamos viver, Senhor. Eu creio tanto nisso, Pai. Porque nós vamos ter uma vida mais leve. A gente vai adorar mais. A gente vai louvar mais. A gente vai cantar mais. A gente vai se preocupar mais com o outro. A gente vai viver menos para nós e mais para o Teu reino. Mais para o Teu reino. Mais para a edificação de vidas. Quantas pessoas precisando e a gente tão egoisticamente só pensando na nossa vida. Alcança as famílias agora. Restaura, Senhor, restaura o coração do filho para o pai, o coração dos pais aos filhos. Restaura a comunhão, restaura, Senhor, relacionamentos. Em nome de Jesus, tira a contenda de dentro das casas, tira a gritaria, todo espírito de gritaria, de confusão. Eu repreendo agora no nome de Jesus, tira a doença. Tira a doença dos lares, tira a doença que está no sangue, nos pulmões. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Enfermidade sai agora, sai dos ossos. Eu creio, por isso eu falo. Enfermidade sai dos ossos, sai da pele, sai do sangue, sai dos nervos, sai dos tendões. Em nome de Jesus. Oh, Pai querido, eu te peço nesse momento, entra, Senhor, na mente desse marido, dessa esposa, desse filho, desse líder espiritual que está desanimado, desse pastor, dessa pastora que não sabe o que fazer, não sabe como é que vai ser. Pai, leva agora o ânimo, leva agora a esperança, leva agora a palavra de fé, Senhor. Porque, Deus, nós vamos viver sim sobre a Tua palavra, Senhor, nós vamos viver. Porque quando o Senhor mandou Pedro lançar a rede, Pedro estava desanimado. Pedro estava mal mesmo, o desânimo tomou conta dele. Ele tinha passado a noite toda e não adiantou nada. A noite inteira ele pescou. E de manhã o Senhor chega e diz, Pedro, joga de novo. Ele diz, Senhor, nós pescamos a noite inteira, estamos cansados. Ah, mas ele disse uma palavra que mudou tudo. Sobre a Tua palavra, eu vou lançar a rede. Ah, Deus, é a partir desse ano, é a partir de hoje, que nós estamos lançando sobre a Tua palavra a nossa vida, a nossa fé. Estamos lançando sobre a Tua palavra, Deus. Não é a nossa palavra, não é a minha palavra, é a Tua palavra. É a Tua palavra. E sobre a Tua palavra, Senhor, eu lanço toda a perspectiva, todos os sonhos que os Teus filhos têm, todos os projetos, todos os anseios da alma. É sobre a Tua palavra que nós lançamos. Senhor, e é sobre a Tua palavra que nós vamos viver um milagre a cada dia, Senhor. Porque estar vivendo a paz de Deus, estar em comunhão contigo é o maior milagre. É o maior milagre, Deus. No mundo de tanta perversidade, no mundo onde Satanás tem roubado a fé de muitos, nós vamos continuar crendo e exercendo a nossa fé em Ti. Eu quero abençoar cada um dos Teus filhos. Aqueles que vão ouvir agora, que estão ouvindo agora, os que vão ouvir depois. Que a Tua palavra penetre no coração de cada um. E que a gente comece, e que vidas comecem a mudar. E a dizer do que está crendo. Em nome de Jesus. Eu selo estas palavras no poder do Espírito Santo e libero vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus sobre aqueles que estão mortos, sobre aqueles que estão literalmente já não sentindo mais nada, já não tendo mais graça. Vida de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra. Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O nosso Redentor vive. O meu Redentor vive. O nosso Deus é fiel. Amém? Quarta-feira nós estamos aqui. Na próxima quarta-feira, nós vamos fazer 2 lives por semana. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus.